Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Nesta aula nós iremos falar sobre história da música, a música romântica e moderna. Me acompanhe. Como objetivo, nós iremos conhecer e analisar a música no período romântico, seu contexto, características e obras. Quando se fala em romantismo, o que vem à sua cabeça? O que será o romantismo? O que significa esse período da história tão falado e tão importante? Será que o romantismo está relacionado à ideia de romance ou responde a outros conceitos? Me acompanhe. A Era Romântica é um período da história da música que se convenciona classificar entre o ano de 1815 até o início do século XX. Então, durou bastante tempo essa era da música romântica. A Revolução Francesa causou transformações no campo das artes, pois iniciou uma nova forma de pensar a organização da sociedade. Bom, a Revolução Francesa, se você não estudou, você vai estudar, é um período da história importantíssimo, principalmente para o desenvolvimento do pensamento, a aproximação das relações humanas, porque é um período em que as pessoas vão começar a buscar mais e mais pelos seus direitos, como se as pessoas acordassem para, peraí, nós temos que ser respeitados enquanto seres humanos. Antes disso, nós tínhamos uma era em que as pessoas nem mesmo muitas vezes eram tratadas como gentes, e aqui eu estou falando das pessoas simples, tá? Vamos pegar o rei da França, o rei Luís XVI, e como é o nome da rainha? A rainha... Agora me fugiu o nome da rainha, mas os últimos reis da França que, por tratar com descaso o seu povo, com muita festa e muita diversão, ao mesmo tempo em que a França investia na guerra da independência dos Estados Unidos, que era colônia inglesa, nós vamos ter uma França passando fome, uma França passando fome, uma França pedindo por socorro ao rei e à rainha, enquanto o rei financiava a guerra nos Estados Unidos, só para não ficar por baixo da Inglaterra, ao mesmo tempo que nós vamos ter uma rainha que age com descaso o seu povo, e quando o povo vai às portas do palácio pedir por pão, ela diz, tem a famosa frase que como um brioche. Será que ela está desfazendo desse povo? E a partir desse momento, o povo vai começar a se rebelar e vai começar a gritar, e aí vai desencadear uma série de ações que vai findar na Revolução Francesa, que é uma época em que movimentos artísticos vão se misturar com outros movimentos e vai fazer com que o ser humano busque pelos seus ideais. E aí vai surgir o ideal de liberdade, igualdade, fraternidade, e muito de literatura e de arte vai ser produzido em prol da libertação do direito, em prol da humanização, se assim eu posso dizer, das pessoas, e a arte não vai estar fora disso. Vamos conhecer as principais características do romantismo na música: a liberdade de criação e de expressão, uso intenso da emoção, imaginação e espírito de aventura, e temas como sonhos, contos de fadas, terras distantes, natureza, embalam nessas produções musicais. Uso intenso da emoção, liberdade de criação e de expressão, imaginação, espírito de aventura. Essas são palavras importantíssimas para um contexto que vinha de governos absolutistas, que não dava espaço para o povo, que não dava espaço. E aqui nós vamos ter os artistas pensando em contribuir de alguma maneira nesta liberdade de pensamento, nesta liberdade de produção. A música e a arte, de modo geral, procuravam se desligar da arte do passado. Olha que legal! Deixando aos poucos os salões dos palácios e ficando mais ao alcance da nova classe social em ascensão,
a burguesia, vai surgir aí o capitalismo. Então, a música vai começar a querer agradar os burgueses, essa classe em ascensão, porque os palácios estão decadentes, porque uma nova sociedade, uma sociedade emergente está se organizando e a arte ela vai querer agradar a essa nova classe, com certeza. É nesse período que cresceram as orquestras. O público aumentou e a quantidade de instrumentos também. Então vai haver uma abertura da música, a música erudita, ela vai chegar a lugares que ela não havia chegado ainda, porque antes ela atendia os reis, não é mesmo? E agora você vai ter uma nova classe e é preciso que a música atenda esta nova classe. E com isso também vão surgir novas músicas e as orquestras vão expandir, elas vão ficar maiores. O piano, ele começou a ser visto como instrumento de destaque, ao lado do violino, que também ganhou fama como instrumento de solo e orquestral. Você já teve o prazer de ouvir um concerto de piano? Ou um concerto de cordas, violino? Você já ouviu um violino? Você já teve o prazer de ver ao vivo? O dia que você tiver, se você ainda não teve, não perca esta oportunidade. Tá rolando ali uma apresentação, um concerto de piano, corre lá, permita-se. E hoje em dia, na contemporaneidade, não é tão difícil de repente ter a oportunidade de estar, principalmente nos grandes centros, não digo no interior do Paraná, mas nos grandes centros, nas grandes cidades do Paraná, há sempre apresentações gratuitas que oportunizam o contato o seu contato com a música instrumental. Vamos então a uma primeira atividade agora. Quais as principais características do romantismo e da música? Pense e eu já volto.
E aí, galera, conseguiram fazer a atividade? Quais as principais características do romantismo na música? Como sugestão de resposta, direi que são características da música romântica: a liberdade de criação e de expressão, o uso da emoção, a imaginação e o espírito de aventura, temas como sonhos, contos de fadas, terras distantes, natureza, entre outros, embalam a música romântica. Bom, ainda há pouco eu citei o rei Luís XVI e sua rainha Maria Antonieta. Não me lembrei o nome dela, mas corri aqui pedir por ajuda nos bastidores durante a atividade. Maria Antonieta. Vale a pena, tem um filme sobre ela também, sobre como ela era, como ela foi vista pelos franceses quando ela chegou na França para desposar o rei Luís XVI, que na época era príncipe. Eles eram crianças, depois eles viram reis porque o seu pai morre, o pai do Luís XVI morre, e daí ele toma o trono, e aí vai contar o foco é na Maria Antonieta, mas vale muito a pena ver como era a família, como era a família real francesa naqueles tempos. E olha, eu vou falar para vocês, o começo do filme chega a me dar tédio. Eu não gostaria de viver uma vida como aquela, mas é muito legal. Conta um pouco da história. Claro que os livros são sempre são melhores para que a gente entenda um pouco mais a história, mas para quem tem um pouco de dificuldade de parar para ler, fica o convite para assistir o filme. Bom, vai surgir aí o Lied, música vocal acompanhada principalmente pelo piano. A música é extraída de poemas românticos e este estilo permite trazer a voz dos sentimentos o mais próximo possível. O Lied na música lírica. Olha só, gente, então se você nunca ouviu música lírica, ou talvez tenha ouvido e não conseguiu assimilar do que eu estou falando, mas música lírica é aquela música de ópera, aquela voz de ópera, né, que todo mundo fala, é a música lírica. E daí nós vamos ter o lead que acompanha o piano. Existem leads maravilhosos e vale muito a pena correr lá no YouTube e dar uma ouvida, né? Vai que de repente você descobre que você gosta desse tipo de música, e por que não ouvir nos seus momentos de lazeres? Cada um tem um gosto próprio e único, então não vai interferir em nada nas suas outras relações com seus amigos que talvez não goste de música lírica. Observem esta imagem com estas fotos lindas. Quem são essas pessoas? Olha só quem são essas pessoas. Compositores importantíssimos para o romantismo: Tchaikovsky, Chopin, Franz Schubert, Johann Brahms, Schumann e o consagrado e mais conhecido de todos, Beethoven. Para quem não acompanha o universo da música instrumental, o Beethoven é o mais conhecido. Tan, 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 tan. Mas nós também temos aqui o Chopin. Quem nunca ouviu uma composição do Chopin? Com certeza você ouviu, mas talvez não saiba que é dele, que existem umas bem conhecidas na TV aí, porque muitos desses artistas aqui, a maioria deles, o cinema se apropriou de suas composições para narrar histórias cinematográficas. Então talvez muitos de vocês já tenham ouvido algumas composições desses caras aqui, importantíssimos para a música romântica, né, do período do romantismo. E lembrando que quando eu estou falando de música romântica relacionada ao romantismo, não estou falando nada relacionado ao amor, tá? Então esses compositores são extremamente importantes para a época. Os mais importantes músicos românticos foram Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Frédéric Chopin, Robert Schumann, Piotr Tchaikovsky e Johann Brahms, entre outros. Mas esses são os mais falados, que nós vamos ouvir falar mais, ok? Esse período musical é inaugurado pelo compositor alemão Ludwig van Beethoven, um dos compositores pilares da música ocidental, mais respeitados e mais influentes de todos os tempos. Beethoven é o cara que aumentou
aumentou o número de músicos dentro de uma orquestra. Antes dele, a orquestra tinha um número reduzido. Mas ele ousou e ele faz o quê? Ele amplia a orquestra, proporcionando uma sonoridade nunca antes ouvida. O cara tem nome e o cara é importantíssimo para o cenário da música erudita. Vamos ouvir agora um trecho da Nona Sinfonia de Beethoven e eu tenho certeza que você já ouviu. Eu já volto. E aí, galera, o que você achou dessa composição belíssima, Nona Sinfonia de Beethoven, já executada pela Orquestra Sinfônica do Paraná, recentemente, há uns 2, 3 anos atrás, e faço o convite para que vocês ouçam depois da aula a Quinta Sinfonia de Beethoven, que com certeza você também já ouviu. Frédéric Chopin foi um pianista polonês radicado na França e compositor para piano da era romântica, conhecido como um dos maiores compositores para piano e um dos pianistas mais importantes da história. E agora eu lhe faço um convite para ouvir um trecho da Marcha Funeral de Chopin. Ouçamos! E aí, galera, o que você achou? Tenho certeza que muitos de vocês, mesmo que acanhados, sem comentar com ninguém, se viram interessados em querer ouvir mais desses caras, mais composições. E olha, vou lhe dizer, uma vez esta porta aberta, você só se joga e vai junto nela, porque tem muita coisa boa que você pode descobrir. E quem sabe, de repente, você não venha a ser um apreciador ou um crítico de música clássica, erudita e outros gêneros afins. E olha só, vamos agora ver e ouvir um trecho do desenho do Pica-Pau que utiliza as composições de Chopin. Observe como a música auxilia na narrativa.
E aí, galera, o que você achou dessa ideia de trabalhar a composição do nosso conhecido Chopin dentro da narrativa do Pica-Pau? Incrível como casa a história, né? Talvez porque quem sabe, de repente, a história é baseada a partir da composição, para que case tanto dessa forma, né? E existem outras composições que foram utilizadas em desenhos e que com certeza você conhece esses compositores aí, embora você não saiba o nome, mas você já ouviu justamente por causa do mundo do cinema. Bom, eu vou pedir para que vocês façam agora mais uma atividade, cite as características do lead, pense e eu já volto.
E aí, galera, como sugestão, direi que o lead é uma música vocal acompanhada principalmente pelo piano. É extraída de poemas românticos que permite trazer a voz dos sentimentos o mais próximo possível. Nessa aula nós conhecemos e analisamos a música no período romântico, seu contexto, característica e obras. Eu espero que você tenha gostado e até breve!